Shalom, queridos. Amém. Graça e paz, amados. Queridos, nós, dia 1º de fevereiro de 2015, eu cheguei à cidade de Ponta Grossa para participar de uma conferência de milagres. Edno Melo. E eu encontrei esse homem de Deus lá, que na manhã do dia seguinte compartilhou o seu testemunho. Do fundo da depressão, de onde Deus o havia tirado por causa da presença. Eu sou pastor há 35 anos. Eu consagrei minha vida a Deus desde os meus 11 anos. 4 anos dentro de um seminário. 36 anos vamos fazer de casados. E eu estava literalmente morrendo. Vocês pensam num homem de 54 anos, 55 anos, 3 filhas lindas, uma família linda, mas desistido de viver. No fundo de uma depressão, dependente de remédios fortíssimos. Pastor Nelson Braido disse: pode ir para minha casa na praia para você descansar. O médico disse: se você não se retirar da igreja durante 45 dias, eu não dou medicamento para você. E eu me retirei para os 45 dias, foi quando eu passei lá. Levando remédios fortíssimos, calmantes. Ela sofrendo parte, minhas filhas sofrendo. O quadro que eu via era de um homem morto e minhas filhas chorando em volta. Eu entrava em lugares onde tinha gente, eu entrava em pânico, saía e ia para casa chorar. O telefone em casa tocava, meu coração disparava, eu começava a chorar. Eu não tinha mais condições de viver daquele jeito. E eu ouvi o testemunho deste homem na noite do dia que estive lá. No outro dia de manhã, ele ministrou aos pastores e eu disse: ore por mim, apóstolo, o seu testemunho de ontem é a minha história de hoje. E eu o abracei, ele começou a orar comigo. No momento em que ele começou a orar, eu tive como se fosse um arrebatamento. E eu me via num local, com uma cachoeira de águas cristalinas caindo, e uma voz me dizia: toma dessa água. E eu pegava as minhas mãos, pegava daquela água e tomava. E à medida que eu ia tomando, aquele peso ia sendo removido dos meus ombros. 20 minutos depois, eu era um pastor totalmente curado. E eu só estou aqui por causa da presença. Eu estou vivo por causa da presença. O grande risco que nós corremos como pastores, como crentes, é se tornar executivo de Deus. É fazer a obra de Deus sem Deus. A gente acha que dá para fazer. E aí você apodrece. Porque sem a presença você seca. E naquele dia eu tomei uma posição. Zero a minha vida hoje, começo daqui para frente. E comecei 1000 dias de oração. Que eu terminei. E depois comecei 1000 dias com a minha igreja às 6 horas da manhã. Os primeiros 1000 dias foi o grande desafio para mim. Entrar nessa rota da presença. Mas eu dizia para mim mesmo: eu não verei o rosto de ninguém antes que eu veja o rosto dele. E disse à minha liderança: passaria as manhãs com ele. Mudei meu horário. Passei a deitar um pouco mais cedo, me esforçar, levantar 5 horas da manhã e mergulhar em Deus. E eu vi um pastor muito querido, pastor Domingos da Igreja Batista de Marília, dizer: ele diz: querido, se você pensa que você vai ter a presença sem pagar um preço, você nunca vai ter. Você tem que decidir pagar um preço. E ele disse: pastorzão, começa a levantar 5 horas da manhã e ir para a presença. E eu já estava fazendo isso, porque eu havia aprendido e ouvido desse homem. Então eu estou aqui hoje, dando esse depoimento, não era programado para isso, eu vim aqui para dar um abraço nesse homem, eu vi-lo aqui. Mas o meu coração fica feliz quando eu posso falar disso. Porque eu completei 60 anos agora em junho, mas com cara de 40. Quando eu entrei ali na sala, ele disse: você está muito bem. Eu falei: estou ótimo. Porque a presença te faz ótimo.
Domingo eu vim aqui porque eu queria abrir o coração com o meu apóstolo, de filho para o pai. Mas domingo nós terminamos o encontro de casais e eu disse para minha esposa, estou em crise. E eu fui para a igreja, aquela crise que o pastor tem, não sabe o que vai pregar, e aquela luta interior, e aí você tem que mergulhar em Deus para ouvir, e parece que Deus permite isso exatamente para você ouvi-lo mais. Eu cheguei na nossa torre de oração, esse é um devocional que nós estamos fazendo a leitura, porque eu fiz, apóstolo, com os 3 manuais dos 365 dias lá, editado pelo Edno para você. Terminamos os 1000 dias e continuamos agora, estamos já 5 meses depois que terminamos, e eu cheguei na torre de oração, e eu disse, Deus, eu preciso de uma palavra, eu preciso ouvir a tua voz, eu sinto que eu estou me distraindo, alguma coisa está me roubando da presença. E há 4 semanas atrás, eu decidi dar um mergulho mais profundo, quando eu senti que essa distração estava me pegando, eu falei, eu vou para a presença, eu vou passar 7 noites mergulhado em Deus. Toda sexta-feira eu vou entrar lá na torre de oração 10 da noite e vou sair 6 da manhã. Amanhã é a 5ª sexta-feira que eu estou nesse projeto. Ouça, veja, minha esposa vai ler aqui e dizer só umas 2 palavrinhas aqui, pastor, a gente já te devolve. O que Deus disse para mim, que isso aqui fique para o seu coração, no nosso devocional, tudo para Ele. Nunca se preocupe se o que você diz diante dos outros parece humilde ou não. Porém, sempre seja humilde diante de Deus e permita que Ele seja o seu tudo em tudo. Há um único relacionamento que realmente importa. E esse é o seu relacionamento com o Redentor pessoal e Senhor. Se você mantiver isso a todo custo, deixando que tudo mais se vá, Deus irá cumprir seus desígnios por meio da sua vida. Uma única vida pode ser de inestimável valor aos propósitos de Deus. E essa vida pode ser a sua. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Mergulhe mais fundo em Deus. Não tem outro lugar. Esse é o melhor lugar. Nós participamos desse processo todo e quando o apóstolo Edilson orou com ele lá em Ponta Grossa, meu esposo estava tomando uns 7 medicamentos diários, entre medicações para questão cardíaca e também antidepressivos e tal. E naquele momento, quando nós saímos dali, ele falou, bem, eu estou curado. E deixou toda a medicação psiquiátrica, que ele estava acompanhado pelo psiquiatra. E continuou só com a medicação cardíaca. Com o passar do tempo, nos retornos médicos, foi deixando a medicação cardíaca. Hoje ele toma só os básicos para uma pessoa da sua idade, questão da pressão, né? Você é novão. E então Deus renovou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Amém.